Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Essa discussão pública, curta, mas uma discussão entre o Padilha e a Gleisi Hoffmann é inócua. Ali não haverá nenhuma análise profunda e que de fato consiga diagnosticar não problemas eleitorais do PT, mas problemas da esquerda que tem voto. Porque, na verdade, há esquerdas em qualquer canto do mundo. Há grupos diferentes. A esquerda não é necessariamente revolucionária. É claro que o movimento comunista é necessariamente revolucionário. Não se pode falar em comunismo sem a ideia de uma revolução que preceda o desenvolvimento da sociedade em direção àquele sistema de produção e de relações sociais. Não há a menor possibilidade. É preciso uma revolução, mas há muitos esquerdistas que não são comunistas, são reformistas, nacional-desenvolvimentistas e social-democratas, de fato, né? Não esses que fazem de conta que são social-democratas. E há também, claro, a esquerda como um mero rótulo, a esquerda de papel, a esquerda que só é esquerda como um rótulo de identificação, como uma maneira de se apresentar à sociedade. São grupos que querem ser vistos como de esquerda, mas que não têm, de fato, as bandeiras, os ideais, as ideias, a ideologia e a prática da esquerda. E repito, não necessariamente da esquerda revolucionária, comunista, mas de qualquer um desses grupos que podem ser identificados como esquerda. Esses termos, esquerda e direita, são referências espaciais. Então, a sua própria origem, no seu uso político, se dá por uma circunstância espacial. Os jacobinos à esquerda, os girondinos à direita. Depois, principalmente depois do período napoleônico, é que vem uma identificação mais clara da esquerda, não mais com os jacobinos, mas com uma linha de ideias e com objetivos. E a direita com outra linha de ideias, com outros objetivos. E também essa tem várias faces, vários grupos. Você tem dos liberais, dos democratas liberais, os conservadores, mas tem também os grupos reacionários. E, de toda maneira, essa discussão ocorreu uma tentativa de fazer ali um xiste, fazer uma graça, né? de dar um ar descontraído à sua análise. O Padilha diz que o partido não saiu da área de rebaixamento. E a Gleisi não discordou do problema, que o problema existe, mas achou que a brincadeira configurava, caracterizava um desrespeito ao partido e à sua direção, ela que preside o PT. Bom, você tem no Brasil também uma parte da esquerda que é revolucionária, ou se pretende, não basta se declarar, né? Mas a reação às circunstâncias históricas é que determinam se é de fato revolucionário ou não. Mas há grupos teoricamente revolucionários, com teoria revolucionária. Mas esses grupos estão longe do poder, não têm voto. E
há aqueles que se organizaram em partido e tentam crescer pacientemente, apresentar suas ideias. A internet é importante para isso. E há aqueles que são a favor de uma revolução, porém limitam sua atuação a discussões teóricas, conceituais, principalmente na internet e também com o uso da literatura. Agora, os partidos que têm voto e que se intitulam de esquerda, o PT, o PCdoB e o PSOL, aqueles que têm representação parlamentar, inclusive no caso do PCdoB, que com o PV formam uma federação com o PT, todos eles foram muito mal. Porque, de fato, o PT pode dizer, bom, eu tenho agora mais prefeituras do que eu tinha em 2020. Sim, mas esse conjunto da esquerda não tem. E mais, o PT ganhou uma capital, ele estava sem nenhuma, ganhou Fortaleza, com alguém que veio do PDT, e ali são circunstâncias muito peculiares, né, desse racha e a força que esse grupo pedetista, e que envolvia até outros que nem eram do PDT, como o tucano Tasso Gereissati, muito próximo do Ciro, etc. E esse grupo entrou em cisão. Mas eles ganharam uma capital importantíssima, que é Fortaleza. Mas o PSOL, por sua vez, perdeu a única capital que tinha, Belém, e de 5 prefeituras caiu para 0. E nas outras capitais, em muitos casos, houve um embate entre representantes daquilo que se rotula como direita. Inclusive os que se apresentavam como bolsonaristas e aqueles que não se apresentavam, mas que são muito próximos do bolsonarismo. E aí, quando se diz do bolsonarismo, não é que são fiéis seguidores do Bolsonaro, mas estão naquele campo, ou seja, amanhã ou depois estarão apoiando o Tarcísio, o Caiado, o Ratinho para presidente da República. Não estarão com o Lula. E há, aí sim, com um número gigantesco de prefeituras, os partidos que formam o Centrão, ainda que não admitam, incluindo o PSD. Agora, e o MDB? Esse papo de o MDB é centro, o PSD é centro e o Republicanos está mais à direita. Não, é o mesmo saco de gatos. Acontece, essa divisão é muito mais pelo que representa ter um partido, ter verba partidária, ter poder por causa da existência do partido. Isso não tem nada a ver com ideologia. Nada. E aí vem um argumento tosco, certamente envergonhado, na seguinte linha. Não, se você contar os prefeitos eleitos que pertencem a partidos que estão no governo federal, que têm ministérios, o governo ganhou a eleição. Ora, tenha paciência, esse cálculo inclui o Ricardo Nunes, o Fuad Noman, o Eduardo Paes. Porque o partido do Ricardo Nunes, o partido do Fuad Noman, eles estão no governo federal. E aí você vai dizer que eles devem ser contabilizados como sendo uma vitória do governo? A pior maneira de fazer política é negar a realidade. Negar a realidade é um passo fundamental para o fracasso. Você só faz política bem feita, só alcança objetivos se você encara a realidade. Dá à realidade o nome que ela tem. Derrota eleitoral é derrota eleitoral. Querer transformar isso em vitória, usando o mais barato sofisma
de que os partidos que estão no governo... Tá bom, então vocês contam aí, Ricardo Nunes, vitória do governo. Tenha paciência. Fuad Noman, vitória do governo. O Pimentel, em Curitiba, PSD, opa, vitória do governo. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Mas, no caso de São Paulo, o Boulos teve, no final das contas, uma votação muito parecida, no geral, com a que ele teve 4 anos atrás. E muito parecida com a do Haddad, no primeiro turno, em 12, com a da Marta. A Erundina não. A Erundina não tinha segundo turno, né? Então ela ganhou com 35%. Pronto, acabou. Era só um turno. Chegou na frente, é campeão. Com o segundo turno, os cálculos são diferentes. Você tem de saber o que você é capaz de levar para o segundo turno. Que apoios. Este ano, então os 40% do Boulos, a Marta já teve, numa das eleições que ela disputou, 40%, o Haddad já teve 40%, a Marta teve numa 45%, na outra 40%. E no primeiro turno, ficaram todos ali muito naquela casa em que ficou o Boulos, 29% e tal. Agora, o Boulos de 2024 é um Boulos muito mais conhecido, tinha o apoio do presidente da República, muito mais dinheiro para usar na campanha. Não dá nem para comparar o que ele tinha de dinheiro em 20 e o que ele teve este ano. Não dá nem para comparar. Muito dinheiro. E enfrentando no segundo turno, o Ricardo Nunes não é exatamente um campeão de votos, né? Era um vereador e, pelas mãos do Dória, foi ali encaminhado para ser vice do Covas e virou prefeito. Ele não enfrentou um campeão de votos. E perdeu. Perder é normal. Até porque, repito, a votação dele não foi diferente de outras votações que a esquerda teve em São Paulo. Nos seus melhores momentos. Não foi muito diferente. Mas a questão é a discussão sobre a campanha em si. O Boulos não é esquerda revolucionária. O Boulos não é um revolucionário. Eu discordo do Rui Costa Pimenta quando ele diz, ele associa ideologicamente o Boulos ao Boric. Eu discordo. O Boulos não é um revolucionário, mas ele não é um contra-revolucionário. O Boric é. O Boric é um reacionário que aproveitou sua história no movimento estudantil para se apresentar como a novidade na esquerda chilena. E é um reacionário. É um cara que trabalha pelos interesses imperialistas no Chile e na América do Sul. Ele é um reacionário. Ele é um contra-revolucionário. O Boulos não é, mas também não é revolucionário. O Boulos é um cara que tem um mérito que grande parte da esquerda e toda a esquerda de papel não tem, de ter se enfiado pessoalmente numa luta social por moradia. Porém, uma luta que sempre está restrita aos efeitos. É importantíssimo, é vital, é decente enfrentar os efeitos. Mas não há nenhum movimento para enfrentar a causa dessa situação social, dessa situação econômica, para enfrentar a origem desse quadro, que é histórico no Brasil, de empurrar, em certos momentos, centenas de milhares e hoje milhões de brasileiros para a margem, para a inviabilidade, para uma vida, do ponto de vista material, restrita à luta pela sobrevivência, sem perspectiva e sem casa. Então esse é o efeito. Enfrentar o efeito é muito importante, mas não enfrenta a causa.
mas pelo menos faz isso. Está na luta, no embate contra efeitos. Grande parte está só no papel. É a esquerda de papel. E que hoje está oferecendo o que à sociedade? Às periferias, aos morros, aos indígenas, aos mais pobres, que são maioria. Oferecendo o quê? Corte de gastos, teto de gastos, repactuado, menos estúpido e cretino do que o primeiro, mais um teto de gastos. Silêncio em relação à legislação trabalhista. Silêncio. O que mais? Ataques ao benefício da prestação continuada. E, claro, programas sociais, que são a menina dos olhos. Mas são restritos, limitados à lida com os efeitos dos efeitos. Longe da causa. Basicamente, é a manutenção do que se estabeleceu desde o Plano Real. E que ganhou caras distintas aqui e ali. Basicamente, o que nós ouvimos e lemos e vimos foi Boulos, e pouco depois o próprio Lula. Mas foi Boulos mergulhado no verbo empreender, levando em conta bandeiras de Pablo Marçal, tentando ganhar o eleitorado do Marçal, participando daquela entrevista que o anfitrião chamou de sabatina, e dizendo para os eleitores do Marçal: não, vocês querem mudança, agora eu sou o representante da mudança, eu represento a mudança. Sem esquecer a diferença elementar, ou ela não existe. E aí muitos dizem, por exemplo, o Vladimir Safatli, que é um cara muito inteligente, muito honesto nas suas análises, e ele inclusive é suplente lá pelo PSOL, ele fala que foi a única loucura, grande loucura que ele cometeu na vida, indicando que não pretende repeti-la, né? Ser candidato e tal. Mas ele, e eu discordo de algumas posições teóricas dele, ou até de muitas, mas ele disse assim: o problema do Guilherme Boulos, o erro do Guilherme Boulos, foi não ser Guilherme Boulos. Talvez, ele de fato, ele se impôs uma moderação nos modos e no conteúdo. Mas aí, se acharmos que só esse é o problema, ou que esse é o centro do problema, isso prediz o quê? É preciso radicalizar. Ele tem de radicalizar, o Lula tem de radicalizar. Me desculpem, mas radicalizar o quê? O que é radicalizar para essa parte da esquerda? O que é? Quais as ideias, os conteúdos que eles apresentam historicamente que devem ser radicalizados? E aí quando você tem, por exemplo, no PSOL, duas pessoas com discurso à parte, aí sim, um discurso que se encaixa no papel histórico da esquerda, e eu não estou dizendo revolucionária, mas papel histórico da esquerda, como o Braga, o Glauber Braga, e como a Sâmia Bonfim, eles estão aí atirados aos leões. Pô, quer voto? Quer apoio lá pro seu candidato à presidência da Câmara? Pare de perseguir o Braga. Nem isso. Nem atitude moral.
não é nem ideológica. Mas radicalizar o quê? O corte de gastos, o teto de gastos, o ataque ao benefício de prestação continuada, o ataque anunciado à Previdência, o ataque aos aposentados, a briga do governo no Supremo para não ter possibilidade de revisão de vida toda, que atingiria meia dúzia. E não tem nada de 400 bilhões de impacto, seria um impacto de 1 bilhão, 3 bilhões, nada perto das emendas parlamentares, nada perto do fundo partidário, estou nem falando de fundo eleitoral, que é uma exigência da circunstância legal, mas fundo partidário. Nada perto de subsídios que são dados a corporações gigantescas. Nada perto de isenções para os bilionários, para os bancos. Nada perto. Mas é preciso atacar o quê? O que o Haddad listou lá na entrevista à Folha? Salário mínimo, impactos, né? Ele não disse que será atacado, a política não será atacada, a política de aumento real. Mas salário mínimo, aposentadoria, previdência, benefício de prestação continuada. É isso que vão radicalizar? Porque esse tem sido o conteúdo. E esse conteúdo, a direita tem. Sem constrangimentos. Fale em empreender com sorriso. Só que ela é acompanhada de uma ideia simples. Nós respeitamos os valores que vocês têm. E a esquerda de papel, que é antirrevolucionária, que é contra-revolucionária, e a esquerda, que não é contra-revolucionária, mas que é meramente reformista e hoje está se tornando menos do que reformista, é a esquerda da mão de tinta na parede externa. Nem a reforma mais. Mas não é a esquerda reacionária, não é. Mas a esquerda, aquela que vem da influência dos Estados Unidos, da escola de Frankfurt, que migrou da Alemanha para os Estados Unidos pelos textos do Marcuse, e que ganhou, com apoio do Estado e da inteligência americana, ganhou as universidades, sequestrou o chamado movimento de contracultura, arrancou dele qualquer ideia revolucionária, fez isso na Europa também, na França, a França de maio de 68, foi engolida pelas ideias de Marcuse, pela escola de Frankfurt, isso se alastrou pelo Ocidente e virou hegemônico quase, inclusive no Brasil. Produziu os Borics da vida. E aí, a ideia dos caras, acham que revolução é atacar tradições, cultura, até a fé. Daí surgem essas bobagens, né? Arrogantes. Aquele lá é um pobre de direita. Pois bem, quero lembrar apenas 2 momentos aqui. De quem não era de papel. Certa vez, comunistas afegãos visitaram Stalin em Moscou. E apresentaram a seguinte ideia: nos ajude a liquidar o Islã no Afeganistão. E o Stalin já tinha experiência pessoal, já sabia que ele havia cometido o gravíssimo erro, criminoso, de atacar templos ortodoxos na Rússia. E sabia que o grave, o definitivo, o decisivo erro dos republicanos na Espanha foi atacar o catolicismo, seus locais de reunião. Isso foi decisivo para que a população se voltasse contra os republicanos e abrisse margem, quando estoura a Guerra Civil, para a vitória do Franco. O Stalin havia aprendido tudo isso, sabia que ele havia cometido um erro criminoso. Foi só um erro, foi um crime. Ele sabia disso. E quando disseram para ele, nos ajude a acabar
com o Islã no Afeganistão. Ele falou, vocês são loucos? Que idiotice é essa que vocês estão propondo? Vocês querem que o povo, aqueles que vocês dizem defender, se tornem seu inimigo? Que o povo se torne seu inimigo? Que o povo se torne seu pior inimigo? Que o povo se torne o radical oponente à revolução porque vocês atacam a fé deles? Ah, mas no Brasil é hora de ir para as periferias. Sim, sabe quem fazia isso? Outro dia até o Luiz Nassif lembrou bem. As comunidades eclesiais de base, a esquerda católica, a teologia da libertação. E hoje muitos evangélicos fazem isso. Fazem isso. Levam a discussão. A ideia do Paulo Freire não era vamos levar a solução, era dizer entendam por que vocês têm essa vida. Entendam. E aí vocês vão concluir. Não é preciso que ninguém chegue aqui dando aula. Agora, ir lá falar o que hoje? Defender o quê? Aí vem essa bobagem, o pobre de direita. Aí eu vou lembrar para vocês, para finalizarmos, uma passagem de um rico de esquerda. Mas esse não era de papel. Engels era rico e era um revolucionário, comunista. E aí, um operário da Europa continental escreve para o Engels e pergunta o que pensam os operários ingleses. O Engels, na época, morava na Inglaterra. E ele respondeu, os operários ingleses pensam a mesma coisa que os operários de todo o mundo. Ou seja, eles pensam o que a classe dominante pensa. Isso é ideologia. Esse é o papel ideológico usado na relação de dominação. Então, mudar isso não é atacando a cultura, a tradição, até a fé. Isso é uma idiotice. Não é, vamos reformar as relações interpessoais, as relações sociais. Isso é nada para o sistema que produz todos esses problemas. Isso que disse o Engels é ideologia. Então, não será essa história, essa discussão, essa lavagem de roupas aí do ministro com a presidente do partido, do Padilha com a Gleisi Hoffmann, que tocará sequer na superfície do problema. Não é? Não tocará. Um papel histórico da esquerda, que hoje não é cumprido por aqueles que têm voto, e há uma esquerda de papel que não suporta a primeira chuva, meu caro Ronald Gimenez.